Oscar. Poxa, esse era uma Oscar contusão apareceu. muscular, e agora? Cadê ele? O Oscar apareceu pela primeira vez no campo, no treino da sexta-feira, pré-embarque para Fortaleza, com treinamentos específicos no gramado. O São Paulo até postou o seguinte: o meia Oscar foi ao campo, onde realizou exercícios com bola, sob a supervisão do fisioterapeuta Betinho, e uma corrida. O camisa 8 se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. Então, o primeiro exercício de chuteira com bola do Oscar depois da lesão muscular. Eram 3 semanas parado, completaram as 3 semanas, e agora ele entra na quarta, já fazendo alguns exercícios no campo. Ainda não tem data definida para o retorno. Também não tem data, mas enfim. E esse parecia simples, não sei o que, não. Tá aí. Bom, por enquanto só Na notícia mais ou verdade, menos. né, Tironha, o Lesão incômodo que ele muscular. tinha virou lesão no jogo Sim. contra o Talheres, né? Agora uma boa notícia. Boa sim, até o quanto ela pode ser boa, né? O Pablo Maia, a recuperação tá melhor, tá sendo bem elogiada. Ele pode voltar antes do que se imaginava, certo? Cara, pra você ter uma ideia, vou postar o São Paulo. Também estava no campo hoje treinando, e eu fiquei bem, assim, impressionado com a postagem do São Paulo. O volante Pablo Maia, que se recupera de cirurgia no tornozelo direito, mudou de estágio e passou a trabalhar no gramado com a preparação física, juntando-se a Lucas na etapa de transição. Bom, Rapaz, então significa que então ele talvez ele está à possa jogar. frente do Amém. Oscar. À frente dos caras, exatamente. É claro que o Oscar não teve cirurgia, o Oscar jogou contra o Talheres, o Pablo Maia parou lá contra o São Bernardo, ainda no Paulista, então é um tempo inativo, mas de qualquer forma surpreende, Tironi. Sim, verdade. Ele, nesse ritmo, certamente ele volta a jogar antes da parada para o Super Mundial. Ainda restam 12 Nossa, partidas, né? seria muito importante que isso acontecesse. É. Aí, Lucas, uma pancada no joelho, tá tudo bem, só uma dorzinha aqui e tal, a dor não para e o Lucas tá aí, mas pelo menos também tá em transição. Também tem expectativa de voltar. Ele só não rompeu o ligamento, porque a contusão foi feia, né? A pancada foi forte. Foi uma pancada muito forte. Chegaram a comparar como se ele tivesse sofrido dirigindo um acidente de carro, uma pancada do Meu pai. nível assim, né? Ele tem treinado há mais tempo do que os outros, ainda com uma proteção no joelho, mas está num estágio bem mais avançado do que esses todos que eu citei, né? O São Paulo posta: Lucas, trauma no joelho, fez parte dos trabalhos com o grupo pela primeira vez, atuando como coringa. É aquele que os caras não podem dar porrada, né? Sim. Sabe? Ele fica além de seus exercícios específicos de transição. Então, assim, posso dizer o seguinte: há alguma possibilidade de ele estar no banco na terça-feira contra o Náutico? Alguma. Não é o mais provável, talvez o mais provável seja ele passando a semana treinando com os demais, estar disponível para o jogo do Fortaleza na sexta-feira. Que é no Morumbi. Certo? Morumbi, gramado bom, talvez seja até Exato. melhor mesmo. Mas o Náutico também é Morumbi, Copa do Brasil, né? São Ah, os é verdade. dois. Tem razão, Mas eu tem estou razão. achando que é mais para sexta do que para Sim. terça. E por fim, outro também. Não, era só dor, só poupando. Arboleda, também não volta, é isso? Exato, não foi ao Ceará. Aí não tem uma lesão, a sobrecarga. Ele jogou pela última vez contra o Botafogo, talvez no pior terreno. Não lesionou, mas voltou a sentir o incômodo. Está sendo preparado, em tese, para o jogo do Náutico da terça-feira. Como esse não teve lesão, mas a preocupação é justamente o que aconteceu com o Oscar. Isso, o cara Até porque voltar não é uma doer. necessidade tamanha, porque a zaga tem respondido. É. Então não estouraram a Arboleda, mas é possível que ele jogue contra o Náutico na terça-feira. Ufa, né? Pois é, bom, dito tudo isso, quem vai jogar contra Você junta o essa turma. Ceará? Exato. Você junta essa turma toda que está machucada, mais o Alves suspenso. A delegação que foi para Fortaleza é a mesma das últimas partidas contra o Libertad e contra o Santos sem o Alves, certo? Existia perspectiva, e ainda quase deu, porque ainda não chegou no quase que o Luan foi relacionado pela primeira vez. Então, essa é outra boa notícia. Ele está se recuperando, pode ser relacionado nas próximas ainda. Possivelmente que
em caso de necessidade do time na posição, né? Porque ele está há muito tempo sem jogar, não joga desde o ano passado contra o Vitória, mas emagreceu, tem treinado com muito afinco. É possível que ele esteja à disposição dos listas relacionados a partir da próxima semana. Mas então o time, a delegação é a mesma sem o Alves, só que não significa, só é a mesma porque não tem mais jogadores à disposição. Senão, alguns não viajariam para Fortaleza. O time está arrebentado. Cara, Fala. O time voltou na quinta-feira, às 5 da manhã. Fez um treino na chuva na sexta. O gramado é pesado, as condições climáticas são completamente diferentes. Então, existe uma grande preocupação com lesão ou mais lesões nesse jogo. Então, vários titulares, vou botar entre aspas, vários titulares atuais foram, mas devem começar o jogo no banco. E só entrar em último caso. Então, meu amigo, vou tentar formar um time conservador aqui. Chute meu, não é informação. Rafael. Mas, cara... porque o Jandré... Mas começar com o Jandré, aí é melhor poupar e não ir viajar. Já perde WO, ninguém fica todo mundo descansando. Então vai, Rafael. Ó lá, vou usar. Igor Vinícius. Acho que vai jogar, tá inteiro. Aí, Ferrarese e Juan. Ferrarese tá no talo também, meu. Então jogando... Juan Sabino. Pode ser. E Patrick. Será? Mas eu sei lá, ele foi, mas Enzo e o Wendel foram também, né? O Wendel não vinha jogando tanto, jogou a maior parte. Que eu tô pensando que se tiver o Igor Vinícius de um lado, você ter o Wendel do outro, aí é pedir para sofrer, né? Pois é, tem isso. Então tá, então vai Enzo ou Patrick. Tá. Considerando que na lateral direita não vai ser o Cedric. Não vai ser. Esse tá. E o Ferrarese possivelmente não. Então estamos falando de dois zagueiros, hein? Não, podemos ter três. Pode ser a possibilidade de Juan Sabino e um dos outros dois. Alan Franco ou menos Ferrarese, talvez o Alan. O Alan que não jogou contra o Santos. Né? Pode ser. Pode ser que o Alan. Tá bom. Acho que o Alan não está nesse limite completo. Pode ser três zagueiros. Não digo que será. Vai vendo o que eu vou escalar. Negruti. Eu acho que deveria jogar. Não tenho certeza, mas deveria jogar. Bobadilha. Sim, esse tem que jogar. E Luciano. Também, para mim, deve jogar, né? Não tem começado as partidas. Concordo com você. Com esse meio de eu iria com esse meio de campo. Aí, meu amigo, Ferreirão. Pode ser. Rian. É isso. Se for três zagueiros, para mim seria esse o time. Tá. Se for dois zagueiros, falta um ponta esquerda, que não vai ser o Ferreirinha. Que não vai ser o Ferreirinha. E aí tem quem? Tem o Luca, de 17 anos, que foi para os dois últimos jogos. É o que temos. É isso. Porque o Henrique do Carmo também está machucado. Eu nem citei lá atrás, mas também está machucado. O Luca... o Luca subiu semana passada, rasparam o cabelo dele, ele já ficou no banco contra o Santos, contra o Libertad e pode até jogar contra o Ceará. Então é isso. Não acho que não vai. Talvez não mude, não saia muito disso aí. Aí a grande questão, além de alguns jogadores que já foram titulares e não vêm jogando, Igor Vinícius, Bobadilha, Luciano e tal, é a possível presença do Rian como titular pela primeira vez. Considerando que o André não pode machucar, porque não tem outro centroavante. O André também está muito desgastado. Acho que é o Rian. Acho que... Talvez seja um jogo muito ruim para ele jogar. Tem tudo de ruim para ele. Gramado ruim, adversário violento, enfim. Que bate, aí, né? Violento não, forte, vai fisicamente. Mas é o que temos. Falando em adversário, e o Ceará? Aproveitando para dar uma chacoalhada no limoeiro aqui, ó. O Ceará, cara... ele é um dos poucos times do Brasil que não perdeu como mandante na temporada. Né? Ao lado do Juventude e do Inter. Só os três não perderam como mandantes na temporada toda. Fez promoção de ingresso. Palmeiras perdeu? Algumas já. Como na temporada, tá? Na temporada 2025. O Ceará não perdeu nenhum jogo como mandante na temporada. Nem no estadual, nem na Copa do Nordeste, nem no Brasileirão. O Ceará fez promoção de ingresso, vai encher o Castelão, vai ser bruto o negócio. Tem um só desfalque na lateral direita, mas o
o forte do time vai jogar todo mundo, né? Eu tenho o Pedro Raul como destaque, né? Fazendo gols. Tem o Galeano, que jogou no São Paulo na época do Crespo, e até teve partidas interessantes no São Paulo, né? Com o Crespo. E o time muito forte fisicamente que você descreveu. Vem de aquela derrota com o Bahia, uma derrota aquela que gerou revolta, né? Com aquele pênalti aos 50 e tantos do segundo tempo em Salvador. Mas vem com tudo, vem babando, Tironi. Vem babando por esse jogo com o São Paulo. Sim, tá sinalizando uma oportunidade boa, considerando a fragilidade do São Paulo com tantos desfalques, e os caras são bons em casa, e é um time, cara, é forte pra caramba, e não alivia. Não tô falando que é um time desleal nisso, mas é um time que não tem problema em bater, não. Bater, eu quero saber é chegar junto, chegar forte. É bem assim o time, pelos jogos que eu já vi. E a arbitragem, diante disso, vai ser do Daronco. Anderson Daronco. Então você falou que o time do Ceará é forte fisicamente. Anderson Daronco. Imagina a troca de conversa sobre qual whey você está usando. Eu uso esse, eu uso aquele. Exato. Qual Tadala natural você está usando e tal. Anderson Daronco. Cara, não é dos meus prediletos. Acho um árbitro. Mas eu acho que ele tem uma capacidade menor, eu espero estar muito enganado, eu espero estar certo e não estar secando. Eu acho que ele tem uma capacidade pequena de fazer grandes desastres. Até porque os jogos com ele são muito picados, né? Ele marca muita falta e tal. Eu não estou em condição, depois que eu fui elogiar o Wilton, ele fez aquilo, então eu deixo para você a análise. Não, eu acho que é isso. Assim, num jogo como esse, fora de casa, contra um time que vai chegar com tudo, que é forte, que é não sei o quê, seria pior você ter um dos árbitros que deixa o jogo correr, não dá qualquer falta. O Daronco, pelo menos, ele fica picando o jogo. O jogo fica chato? Fica, mas pro São Paulo pode ser bom. Sim. Quanto menos jogo tiver, melhor. Sei lá se vai ser assim na hora H, mas na teoria é um pouco isso. Então é isso, né, galera? Muitos desfalques aí no jogo de hoje contra o Ceará. Talvez o Jean Francisco jogue, né? O André Silva tá desgastado, então bora ver, cara. Seria bom o Jean Francisco jogar, pra gente ver um pouco sobre ele, né? Como é que ele vai se sair no jogo de Campeonato Brasileiro e tal, né? O Negruto pode jogar também. Então bora ver como é que o Zubeldia vai tentar poupar o time que já tá muito desfalcado, né? Lucas não volta, Oscar não volta, então o Luiz Gustavo Pablo Maia não joga. Então complicado, cara, complicado, jogo duro, vai estar lotado o Castelão lá, a pressão é muito grande. Então bora ver aí o que acontece nesse jogo aí. E, cara, somar ponto, fora de casa, Campeonato Brasileiro é somar ponto, né? Tem que somar ponto e bora ver, vamos torcer muito aí para que o São Paulo jogue muito bem hoje. E cara, se a gente ganhar hoje, melhor ainda. Mais um pontinho aí, eu já tava de bom tamanho aí pro São Paulo aí fora de casa. Acho essa a minha opinião. Comenta de vocês aqui embaixo aqui, se inscreve no canal, galera. Deixa o like, comenta sua opinião, que é muito importante para chegar para mais São Paulino aí no canal. E é isso, todos que querem se tornar o Tirone, link aqui na descrição. Valeu? É nóis. Pós-jogo a gente faz outro react aqui para vocês também.